Pronto, meus amigos, então, dando sequência às palestras que já estão decorrendo neste ano. Hoje é a quarta, já aconteceram 3, então, sobre o que é o Espiritismo. Hoje vamos falar sobre o maravilhoso e o sobrenatural e a oposição da ciência. Pronto. O que é o Espiritismo? Foi um livro lançado por Allan Kardec em 1859, foi lançado logo após o Livro dos Espíritos. E, sucintamente, ele fala sobre os princípios da doutrina espírita, as respostas às principais objeções que podiam ser apresentadas ao Espiritismo, e ele é constituído, assim, dividido em 3 partes, que contém 3 diálogos, com um crítico, um cético e um padre. A segunda parte fala sobre noções elementares do Espiritismo, e a terceira parte apresenta soluções para alguns problemas do nosso cotidiano, que a doutrina espírita pode solucionar. Esse livro ele é muito didático, como vocês vão perceber durante as apresentações, e ele é muito bom para aqueles que pouco conhecem ou não conhecem nada a respeito da doutrina espírita, porque eles nos dá bases sólidas, bases lógicas e científicas, para que nós possamos compreender o que é, para podermos dissipar dúvidas e determinados preconceitos até contra a doutrina. No preâmbulo deste livro, Allan Kardec diz que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que podem estabelecer entre nós e os espíritos. E como filosofia, compreende todas as consequências morais que podem decorrer dessas relações. Então, uma definição em uma frase poderia ser: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Pronto, então, nessa parte do livro, O Maravilhoso e Sobrenatural, o visitante, ele pergunta a Kardec: o Espiritismo, evidentemente, tende a reviver as crenças fundadas sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Ora, no nosso século de positivismo, isto me parece difícil, porque é recomendar superstições e erros populares já julgados pela razão. Quer dizer, a ocasião em que a doutrina espírita foi divulgada, na metade do século XIX, já a ciência já estava a um certo passo, muitas coisas já foram divulgadas, muito conhecimento já foi desenvolvido e muitas superstições já foram derrubadas por terra. E por isso ele faz essa pergunta. E Kardec responde assim: uma ideia só é supersticiosa quando ela é falsa, mas deixa de ser desde que passe a ser uma verdade reconhecida. Ou seja, desde que torna verdade, aquela superstição deixa de ser superstição. A questão está em saber se os espíritos se manifestam ou não. E isso não pode ser taxado de superstição, antes de ficar provado que não existem espíritos. Então, vejam, quem questiona, ele questiona a respeito da comunicação com os espíritos. Para não haver comunicações, primeiro precisa se provar que eles não existem. Direis: a minha razão não aceita essas comunicações, mas todos os que creem e que não são tolos invocam também as suas razões. E, além disso, os fatos. Para que lado deve pender? O grande juiz nessa questão é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas e industriais que foram taxadas como absurdas e impossíveis na sua origem. Vós julgais a priori, segundo a vossa opinião. Nós só o fazemos depois de ter visto e observado por muito tempo. Acresce que o espiritismo esclarecido, como o é hoje, procura, ao contrário, destruir as ideias supersticiosas, mostrando o que há de real e o que há de falso nas crenças populares. Quais as crenças que são fundamentadas, denunciando o que nelas existe de absurdo.
fruto da ignorância e dos preconceitos. Vou mais longe e digo que é precisamente o positivismo do nosso século que faz-nos aceitar o espiritismo, e é ao positivismo que se deve a sua rápida propagação, e não, como alguns pretendem, a uma recrudescência do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. O sobrenatural desaparece diante da luz da ciência. Uma vez que a ciência explica determinado fato, aquele fato deixa de ser sobrenatural. Da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo desapareceram diante da luz do cristianismo. O sobrenatural é o que está fora das leis da natureza. O positivismo não admite nada que escapa à ação dessas leis. Mas nós conhecemos todas as leis da natureza? A grande pergunta é essa. A história mostra que as leis da natureza elas vão se tornando conhecidas à medida que o tempo passa. Então, não podemos afirmar hoje que conhecemos todas as leis que regem a relação que existe entre o mundo dos espíritos e o mundo material. Em todos os tempos, os fenômenos que tinham causa desconhecida foram reputados como sobrenaturais. A cada lei descoberta pela ciência recua os limites do sobrenatural. Então, à medida que a ciência avança, o que é sobrenatural vai diminuindo, a quantidade de fatos sobrenaturais. Pois bem, o Espiritismo vem revelar uma nova lei, segundo a qual a conversação com o espírito de um morto repousa sobre uma lei tão natural como aquela que permite à eletricidade estabelecer contato entre dois indivíduos a 500 léguas de distância. O mesmo acontece com outros fenômenos espíritas. O Espiritismo repudia, no que lhe concerne, todo o efeito maravilhoso, isto é, fora das leis da natureza. Ele não faz milagres nem prodígios, mas explica, em virtude de uma dessas leis, certos efeitos reputados até hoje como milagres e prodígios, e por isso mesmo demonstra a sua possibilidade. Ele amplia igualmente o domínio da ciência, e é nisto que o próprio Espiritismo se torna uma ciência. Como, porém, a descoberta dessa nova lei traz a nós consequências morais, a codificação dessas consequências faz do Espiritismo, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica, além de uma ciência. Deste último ponto de vista, ele responde às aspirações do homem, no que se refere ao seu futuro. E como a sua teoria de futuro repousa sobre bases positivas e racionais, ela agrada ao espírito positivo do nosso século. É o que compreendereis quando vos derdes ao trabalho de estudar o Espiritismo. Porque o Espiritismo é uma doutrina, uma ciência que merece constante estudo. Aqueles que se professam espíritas, aqueles que decidem se dedicar ao espiritismo, precisa necessariamente estudá-lo. E não basta apenas ler as suas obras uma vez, é preciso que leia 1, 2, 3 vezes, porque a cada vez que nós lemos, novos detalhes vão sendo revelados para nós. E o visitante então pergunta: vós dizeis que vos apoiais sobre fatos, mas se vos opõe à opinião dos sábios que os contestam ou que os explicam de uma forma diferente do vosso, por que não fixaram eles a sua atenção sobre o fenômeno das mesas girantes? Se tivessem visto nelas algo de sério, parece-me que não desprezariam fatos tão extraordinários, e ainda menos de os repelir com desdém. No entanto, todos eles são contra vós. Não são os sábios os faróis das nações? Não têm eles o dever de esclarecê-las? A que atribuís que tenham deixado de fazê-lo quando se lhes apresentava tão bela ocasião de revelar ao mundo a existência de uma nova força? Kardec então fala: traçaste o dever dos sábios de forma admirável, pena que o tenham esquecido em mais de uma vez. Mas antes de responder essa judiciosa observação, cumpre-me corrigir um grave erro que cometestes, dizendo que todos os sábios são contra nós.
Como eu já disse, é precisamente na classe esclarecida que o espiritismo tem mais prosélitos, e isso em todos os países. Grande parte dos adeptos estão entre os médicos de todas as nações, e ninguém nega que os médicos sejam homens de ciência. Os magistrados, os professores, os artistas, os homens das letras, os oficiais, os altos funcionários, os grandes dignatários, os eclesiásticos, etc., que se alinham sob a sua bandeira, são todos pessoas às quais não se pode recusar certa dose de ilustração. Admite-se erroneamente que os sábios só se encontram na ciência oficial e nos corpos constituídos. É óbvio que a sabedoria existe no homem e não na profissão que ele abraça. De fato, o fato do espiritismo não ter ainda direito de cidadania na ciência oficial é motivo para que ele seja condenado? Se a ciência não tivesse jamais se enganado, a sua opinião nesse sentido teria grande peso. E, infelizmente, a experiência mostra o contrário, que a ciência oficial errou várias vezes. Não rejeitou ela como quimera tantas descobertas que mais tarde foram título de glória para os seus autores, né? Um grande exemplo é a teoria do geocentrismo de Aristóteles, que foi depois derrubada por Nicolau Copérnico com a teoria do heliocentrismo, ou seja, mostrou que não era a Terra o centro do universo, e sim o Sol, o centro do nosso sistema solar, e que a Igreja condenou. Não foi a um relatório de nosso primeiro corpo de sábios que a França se absteve da iniciativa do vapor? Quando Fulton veio a Campo de Bolonha apresentar seu plano a Napoleão I, que confiou o exame imediato ao Instituto, este não decidiu que aquilo era uma utopia e que não tinham tempo para se ocupar com aquilo? Devemos daí concluir que os membros do Instituto são ignorantes? Isso justifica os epítetos triviais e de mau gosto que certas pessoas se comprazem em lhes prodigalizar? Certo que não. Não há pessoa sensata que não renda justiça ao seu eminente saber, embora reconhecendo de que eles não são infalíveis e que, assim, suas sentenças não são de última instância, sobretudo quando se relaciona a novas ideias. E o visitante pergunta: admito perfeitamente que eles não são infalíveis, mas não é menos verdade que, em razão do seu saber, sua opinião tem algum valor. Se ela estivesse ao vosso lado, daria grande peso ao seu sistema. Allan Kardec, então, ressalva: concordai também que ninguém é bom juiz naquilo que está fora da sua competência. Se queres construir uma casa, procurais um músico. Se estivesses doente, vós faria cuidar por um arquiteto? Se tivesseis um processo, procuraríeis a opinião de um dançarino? Enfim, se trata-se de uma questão de teologia, a farias resolver por um químico ou por um astrônomo? Não, cada um tem a sua especialidade. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que se pode manipular à vontade, e os fenômenos que ela produz têm por agente as forças materiais. Os fenômenos do espiritismo, ao contrário, têm por agentes inteligências independentes, que têm o seu livre-arbítrio, têm a sua vontade própria, e não estão submetidas aos nossos caprichos. Os espíritos, eles não estão à nossa disposição para se sujeitarem, para se submeterem às nossas experiências, ao nosso bel prazer. Por isto, eles escapam aos nossos procedimentos de laboratório e aos nossos cálculos, e desde então fica fora dos domínios da ciência propriamente dita. A ciência, pois, enganou-se quando quis experimentar os espíritos como se experimenta uma pilha voltaica. Ela fracassou, como deveria sê-lo, porque usou uma analogia que não existe. Depois, sem ir mais longe, ela concluiu pela negativa,
julgamento temerário que o tempo se encarrega todos os dias de reformar, como reformou muitos outros pensamentos. E aqueles que o tiverem pronunciado passarão pela vergonha do erro de se haverem levianamente pronunciado contra o poder infinito do nosso Criador. As corporações científicas não podem nem jamais poderão pronunciar-se sobre essa questão. Ela está tão fora dos limites do seu domínio como a de declarar se Deus existe ou se ele não existe. Portanto, é inútil, é um erro fazer dela juízes. O Espiritismo é uma questão de crença pessoal, que não pode depender do voto de uma assembleia, porque esse voto, mesmo favorável, não pode forçar as convicções, não pode convencer simplesmente porque alguém falou. Quando a opinião pública tiver formado a respeito, os sábios, como indivíduo, as aceitarão sob o poder dos próprios fatos. Deixai passar uma geração, e com ela os preconceitos do amor próprio em que se obstina, e vereis que ocorrerá com o Espiritismo como ocorreu com tantas outras verdades tão combatidas e de que hoje é ridículo duvidar. Hoje são os crentes que se chamam de loucos. Amanhã serão todos os que não creiam, da mesma forma como se chamou de louco, outrora, todos aqueles que criam que a terra girava. Nem todos os sábios, porém, julgaram da mesma forma. E por sábios eu entendo homens de estudo e de ciência, com ou sem título oficial. Muitos deles fizeram o seguinte raciocínio: não há efeito sem causa, e os efeitos mais vulgares podem conduzir-nos à solução de difíceis problemas. Se Newton tivesse desprezado a queda de uma maçã, se Galvani tivesse repelido sua criada, tratando-a de visionária e louca, quando lhe falou das rãs que dançavam no prato, talvez ainda estivéssemos sem conhecer a admirável lei da gravitação universal e as fecundas propriedades da pilha elétrica. Um fenômeno burlescamente chamado sob o nome de mesas girantes, a dança das mesas, não é mais ridículo do que a dança das rãs. E talvez encerre alguns desses segredos da natureza, que, quando se tem a chave para explicá-las, revoluciona a humanidade. Disseram ainda, já que tanta gente se ocupa com eles, e homens notáveis fizeram deles o objeto de seu estudo, é preciso que haja aí alguma coisa, deve ter algo. Uma ilusão, uma farsa, se o quiserem, não pode ter o caráter de generalidade. Ela pode seduzir um círculo, uma comunidade, mas não o mundo inteiro. Uma ideia falsa, ela não pode enganar todo mundo por todo o tempo. Guardemo-nos, pois, de negar a possibilidade do que não compreendemos, sob pena de receber, cedo ou tarde, um desmentido que desabonaria nossa perspicácia. Muito bem, eis um sábio que raciocina com sabedoria e prudência, e sem ser sábio, penso igualmente. Notai, porém, que ele nada afirma, ele duvida. Ora, sob o que basear a crença na existência de espíritos e, sobretudo, na possibilidade de comunicação com eles? Essa crença se apoia sobre o raciocínio e sobre os fatos. Eu mesmo não a adotei senão depois de um maduro crime, Allan Kardec diz, um maduro exame. Tendo adquirido no estudo das ciências exatas o hábito das coisas positivas, sondei, perscutei essa nova ciência em seus detalhes mais ocultos. Eu quis conhecer tudo, porque eu não aceito uma ideia senão quando lhe conheço o porquê e o como. Eis o raciocínio que fez um sábio médico, outrora incrédulo e hoje adepto fervoroso. Dizem que seres invisíveis se comunicam. Por que negá-lo? Supunha-se, antes da invenção do microscópio, a existência desses bilhões de animáculos que causam tantos prejuízos na economia? Onde está a impossibilidade material de haver no espaço seres
que escapam aos nossos sentidos. Teríamos, por acaso, a ridícula pretensão de saber tudo e dizer que Deus nada mais pode nos revelar? Se esses seres invisíveis que nos cercam são inteligentes, por que não poderão comunicar-se conosco? Se eles estão em relação com os homens, devem desempenhar um papel na vida, nos acontecimentos. Quem sabe? Podem ser uma das forças da natureza, uma dessas forças ocultas que nem suspeitávamos. Que novo horizonte isso abriria ao pensamento. Que vasto campo de observação. A descoberta do mundo dos seres invisíveis tem muito mais alcance que a dos infinitamente pequenos. Ela é mais do que uma descoberta, é uma revolução nas ideias. Quanta luz dela pode jorrar, quantas coisas misteriosas não podem ser explicadas. Aqueles que creem nisso são ridicularizados. Mas o que isto prova? Não ocorreu o mesmo com todas as grandes descobertas? Cristóvão Colombo não foi repelido, sobrecarregado de desgostos e tratado como um insensato? Estas ideias tão estranhas dizem que nelas não se podem crer. Mas quem poderia dizer, há somente meio século, que em alguns minutos poder-se-ia estabelecer correspondência entre dois pontos opostos do planeta, que em algumas horas atravessar-se-ia a França, que com o vapor de um pouco de água fervente, um navio avançaria contra o vento, e que se tiraria da água os meios de iluminar-nos e aquecer-nos. Quem, há meio século, se tivesse proposto iluminar toda Paris, em um instante e só com um reservatório e uma substância invisível, apenas conseguiria fazer rir de si. Hoje nós temos o grande exemplo da internet, que tem menos de 30 anos, aproximadamente isso, e de existência, não de acesso comum. E pronto, a comunicação entre as pessoas hoje é imediata, é instantânea. Quem poderia prever isso no meio do século XX? Ninguém, eu acho. Será isso, porventura, coisa mais prodigiosa que o espaço ser povoado por seres pensantes que, depois de haverem vivido na Terra, nelas deixam o seu invólucro material? Não se encontra neste fato a explicação de tantas crenças que existem desde os mais remotos tempos? São coisas que bem merecem um estudo aprofundado. Eis as reflexões de um sábio, mas de um sábio sem pretensão, e que também são feitas por muitos outros homens esclarecidos, que viram, não superficialmente e com prevenção, estudaram seriamente, sem tomarem partido, e tiveram a modéstia de não dizer: eu não compreendo, portanto, isto não é verdade. Sua convicção formou-se pela observação e pelo raciocínio. Se essas ideias fossem uma quimera, pensais que todos esses homens de elite as tivessem adotado, que tivessem estado muito tempo vítimas de uma ilusão? Porque quando nós nos dedicamos a estudar um assunto, se aquela ideia, objeto de estudo, ela é falsa, nós acabamos chegando a uma conclusão desse tipo. Não há, pois, impossibilidade material de existirem seres invisíveis. Não há impossibilidade material de que eles não existam. E povoando o espaço. Só esta consideração, ela deveria bastar para exigir mais circunspeção. Ou seja, se nós não podemos provar que não existe, por que não pode existir? Até há bem pouco, quem poderia pensar que uma gota só de água límpida encerrasse milhares de seres de uma pequenez tal que confunde a nossa imaginação? Ora, eu digo que era mais difícil a razão conceber tais seres, desse minúsculo tamanho,
provido de todos os órgãos, como os nossos, funcionando exatamente como nós, do que admitir aqueles a quem damos o nome de espíritos. Sem dúvida, mas do fato de uma coisa ser possível, não devemos concluir que ela exista. Allan Kardec, então, contrapõe. De acordo, mas não podeis deixar de convir que já é uma grande coisa, desde que ela não é impossível. Porque não tem nada que repugne na razão. Resta, pois, averiguá-la pela observação dos fatos. Ora, essa observação nem é nova. Tanto a história sagrada quanto a profana provam a antiguidade e a universalidade dessa crença, que se perpetuou através de todas as vicissitudes do mundo e se encontra entre os povos mais selvagens, no estado de ideias inatas e instintivas, e gravadas no pensamento como a do Ser Supremo e a da existência futura da nossa vida. O Espiritismo, portanto, não é uma criação moderna, pelo contrário, prova que os antigos o conheciam tão bem e talvez até melhor que nós. Somente ele não era ensinado, senão com precauções misteriosas que os tornavam inacessível ao vulgo, deixando de propósito no lamaçal da superstição. Ou seja, pelo fato de ser tratado com tanto segredo, ele passou a ser considerado como uma superstição. Quanto aos fatos, eles são de duas naturezas, espontâneos e provocados. Entre os espontâneos estão as visões, as aparições, que são frequentes, os ruídos, os barulhos, as movimentações dos objetos, sem nenhuma causa material. E grande número de efeitos insólitos que olhávamos como sobrenaturais e que hoje nos parecem simples, porque para nós não há nada de sobrenatural, uma vez que tudo se submete às leis imutáveis da natureza. Os fatos provocados são aqueles que se obtêm por intermédio de médiuns. Então, esse trecho do livro, o que é o Espiritismo, Allan Kardec mostra bem como que a doutrina espírita que estava sendo recém-estudada, estava em fase de fundamentação. O Livro dos Espíritos tinha sido lançado 1 ano antes. Já havia estudos e fatos comprovados de que mostravam que nada de sobrenatural ou de supersticioso acontecia, que tudo havia uma explicação científica, mas que ela não correspondia aos métodos da ciência oficial, justamente porque havia a participação nos experimentos do ser inteligente, que não poderia e não gostaria e não quer se submeter aos caprichos do homem material. Pronto. E mostra que a ciência oficial, ao combater, ela não faz nada além de uma crítica vazia, porque se viessem a estudar como deveria, chegariam às mesmas conclusões. Então, pronto, para a próxima semana, para a próxima palestra, melhor dizendo, vai ser dada a sequência a esse livro e, como eu disse no início, é muito interessante que todos nós tenhamos conhecimento. E esta é uma grande oportunidade de tomar conhecimento dessa leitura muito importante. Então, agradecemos a Deus e a espiritualidade toda a oportunidade que tivemos de nos fazer compreender e que nós possamos levar conosco esse aprendizado e que Jesus possa nos auxiliar a desenvolvê-lo.